Compartilhar com você uma palavra no Salmo 46. Abra aí. Salmo 46. Salmo 46. Este é um salmo, assim, dá para a gente ler com o coração bem aberto, fala sério. Quem gosta desse salmo aqui? Deixa eu ver, se eu tenho uma turma aqui. Rapaz, esse salmo é digno mesmo. Esse salmo é tremendo. Há alguns meses eu abordei esse salmo aqui com vocês. Este salmo tem estado no meu coração essa semana. Eu sempre disse isso a vocês. O que eu exponho à igreja é aquilo que está acontecendo no meu coração. Eu não falo com você nada que o meu coração não esteja sendo alimentado por isso. Então esse é o meu objetivo. Eu vou pregar nas igrejas. O que eu prego lá? O que Deus está falando no meu coração aquela semana. Eu não escolho o meu melhor sermão, até porque melhor é relativo. Tem sermão que eu acho que é bom, e todo mundo acha ruim. E o contrário também é verdade. Tem sermão que eu acho ruim e tem gente que sai edificado, né? Que é a obra de Deus, é Deus que faz. Mas esse salmo está no meu coração essa semana, Salmo 46. Diz assim o salmo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, repita essa frase, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está onde? No meio dela. Estou dando destaques, eu explicarei daqui a pouco. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Juntos 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é. Louvado seja o Senhor. Eu quero conversar com vocês sobre o Deus presente em todos os tempos. O Deus presente em todos os tempos. Eu vou lhes contar algumas curiosidades. Na história é conhecido este fato que Martinho Lutero, por diversas vezes, costumava dizer ao seu amigo, chamado de Felipe Melanchthon, assim: Felipe, venha, cantemos o 46º Salmo, Salmo 46, cantemos o 46º Salmo e deixemos o diabo fazer o seu pior. Vocês conseguiram entender? Lutero chamava o seu amigo e falava assim: vamos cantar o Salmo 46 e deixemos que o diabo faça o seu melhor. Quando John Wesley, o pai da igreja metodista, o fundador da igreja metodista, estava morrendo, suas últimas palavras foram: o melhor de tudo é que Deus está conosco, com base no Salmo 46. Então, de fato, este é um salmo que não é só a gente que gosta. Quando você olha para o passado, tem um punhado de gente com a gente que gosta também, ou que gostaram.
Eu citei dois, que na história foram personagens grandiosos, Martinho Lutero e John Wesley. Homens que influenciaram a história e que disseram, esse Salmo 46 marcou minha vida. Esse é um contexto, irmãos, desse Salmo que é digno a gente prestar atenção. E antes de eu falar do contexto, eu quero falar algumas coisas ruins com vocês. Elas são ruins. Embora eu esteja rindo. Eu estou rindo de nervoso, mas elas são ruins. Se vocês são informados com as notícias, vocês verão que as notícias que a gente tem recebido nos últimos dias e semanas não são agradáveis. Os bem informados aí perceberam que há uma guerra entre os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos levantou os juros com o objetivo de afrontar a China, para que a China se sentisse afrontada e cedesse. Mas aquele representante chinês fez o que os Estados Unidos talvez não esperavam, levantou os juros também. E aí os Estados Unidos levantaram mais os juros. E aí a China levantou mais os juros. Para você entender, o patamar chegou a 144% a taxa de juros de importação da China que o Trump colocou. E os chineses disseram o seguinte, podem subir, que nós não vamos ceder, e à medida que os Estados Unidos se levantam, nós também nos levantamos. O que eu estou contando para você não é para te fazer medo, é só para te mostrar uma coisa. Há rumores que a gente está começando a viver uma terceira guerra mundial, e ela não é biológica, não é. A terceira guerra mundial, ela não é como a primeira e a segunda, que os homens muniam de armas e atiravam, mas estão dizendo rumores, isso é voz humana, estão dizendo que é possível que a gente esteja começando uma terceira guerra mundial, e ela está entrando no ambiente do universo financeiro, do mundo capitalista, consumista que nós estamos vivendo. Essa guerra está acontecendo lá. Não sei se vocês têm reparado, mas talvez você pense, pastor, o que eu tenho a ver com essa história? Nós temos muito a ver. Se você vai ao mercado rotineiramente, você está percebendo a oscilação de preço. Clícia foi ao mercado essa semana e me mandou assim, meu bem, cartela de ovo, R$90. Só se eu entendi a mensagem errada. Mas eu fiquei assustado. Não é isso não, varão? Então, graças a Deus. Entendi errado. Mas os preços estão oscilando. Um dia X, outro dia XX. Um dia a gente lá em casa consome o azeite, e o azeite eu não gosto, mas minha mulher coloca lá na salada. Um dia desse um azeite estava um preço X, e ela foi comprar no mercado, ela falou assim, meu bem, eu comprei esse menorzinho, porque o menorzinho está o preço do maiorzão que estava mês passado. Essas oscilações, elas vêm de concorrências assim dos grandões. E toda vez que gigantes brigam, quem paga e quem sofre, somos nós os pequenos. Se vocês perceberem, as notícias não são interessantes. Há, no Brasil, crises que assustam a gente. Nós estamos para terminar um ano com um dos maiores déficits da história, e nós só estamos perdendo para a Bolívia. Dá uma olhadinha lá para a Bolívia, um país irmão nosso aqui, vizinho. Aqui de Mineiro, né? Está mais um tiquinho para lá. Dá uma olhadinha para lá que você vai ver o caos que é. Bolívia, aqui. O único país que nós estamos perdendo nesse ambiente de crise é para a Bolívia. O resto, nós estamos como o maior déficit da história que tem se acumulado. Isso impacta você e a mim diretamente. Pastor, o senhor está falando de política? Eu não estou falando de política. Eu só estou mostrando para você que quando você levanta os olhos e os ouvidos, as notícias não são boas. E eu penso que é nesse contexto, em especial, que esse texto encaixa. Porque aqui vocês devem se lembrar que o contexto histórico é durante o reinado de Ezequias. E vocês se lembram que nesse tempo, quem dominava o mundo não era os Estados Unidos, mas era a Síria. A Síria dominava o mundo inteiro daquela época. E o rei da Síria era o Senaqueribe.
Para a conversa ser resumida, só te pondo dentro do contexto, Senaqueribe envia uma carta para Ezequias, afrontando Ezequias. Entre outras palavras, assim, traduzindo em pormenores, a carta está dizendo o seguinte: você não vai vencer porque o seu Deus é fraco, seu Deus é miúdo, seu Deus é anão. Falando isso para o rei Ezequias. Ezequias então pegou aquela carta, chamou o profeta Isaías, levou no altar e colocou no altar e falou: Senhor, o senhor leu essa carta? Isso é eu traduzindo, tá? O senhor leu essa carta? Senaqueribe disse aqui que o senhor é fraco. Dá uma lidinha aqui, ó. Levou no altar. Deus, essa briga não é comigo. Deus, essa briga é com o Senhor. Mostra para esse povo quem o Senhor é. Só para final de conversa, Deus enviou um anjo que matou 185 mil, estou certo? 185 mil. Um anjo. Um anjo matou 185 mil. Sem Senaqueribe fazer nada, sem o seu exército fazer nada, o anjo foi lá e resolveu a causa. Nós, os estudiosos aí da Bíblia, entendemos que é nesse contexto que esse salmo é escrito. Um contexto de guerra, um contexto que você olha e você fala assim, cara, a maior potência do mundo, a Síria naquele tempo, está com uma guerra travada contra o exército de Israel. O que nós vamos arrumar? É nesse contexto que esse salmo vem, e esse salmo diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E é nesse contexto, meus amados irmãos, que eu quero conversar com vocês sobre um Deus presente em todos os tempos. E eu separei 3 coisas para a gente pensar, e você pensar comigo. Primeiro, Deus é infinitamente forte. Este salmo revela isso. Vejamos o verso 1. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Vou dar uma pausa e já vou ler mais. Quem sabe de história já viu que em Israel, eles têm um sistema que o governo obriga, se você for construir uma casa ou um prédio, você é obrigado a construir os chamados bunkers, que são refúgios. Todo lugar, espalhado por Jerusalém e Israel, você tem lugares num prédio, numa casa, que quando uma sirene é tocada, você tem que correr mais do que depressa e entrar naquele lugar. O lugar é protegido contra bombas e armas químicas e biológicas. Você entra, tem um aparelho que leva oxigênio e uma estrutura toda reforçada, porque Israel está o tempo inteiro em alerta. Então, eles têm esse lugar de refúgio. Hoje mesmo, eu tenho um rapaz que é israelita, no meu Instagram, hoje às 6h34 da manhã, a sirene em uma parte de Jerusalém foi tocada. Às 6h34 da manhã, diz ele no vídeo que ele estava dormindo, ele saiu às pressas e entrou nos bunkers, nos lugares de refúgio, porque não sabe o que está acontecendo. De repente uma bomba cai na sua cabeça. O salmista está dizendo assim: Deus é o nosso refúgio. Ele é o esconderijo para onde eu vou quando a guerra está para chegar. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: a gente só vai para esconderijo quando a gente está em guerra. A gente só vai para um lugar de refúgio quando a gente sabe que o exército está se opondo a gente. Eu vou dizer um negócio a vocês sem fazer medo. Nós estamos em guerra. Não uns contra os outros, mas nós estamos em uma guerra espiritual sendo travada dia após dia. E nesse contexto de guerra, o salmista vem e diz: Deus é o meu esconderijo. Ele é o lugar que eu vou, porque nele eu tenho proteção, nele eu tenho paz, nele eu tenho segurança. Quem é o seu refúgio no tempo de dor, irmão? No tempo de desespero, para onde você corre? Uma das coisas que mais doeram no meu coração, depois que perdi pai e mãe, é essa. Eu não esqueço um dia que o Lenilson pregou nessa linha de raciocínio. Falando de outra coisa, mas ele citou isso. Quando você não tem pai e mãe, quando as coisas arrocham, você não tem para onde gritar. Pai, não tem pai mais. Mãe, não tem mãe mais. Mas nós temos Deus. Quando mãe e pai
se ausentarem, ou porque não estão com socorro para te fornecer, ou porque já partiram, não esqueça que Deus é presente, irmão. Não esqueça que Ele é refúgio no tempo da dor. Talvez você não tenha para quem gritar. Pai, tio, vó. Mas você pode gritar, Deus, Senhor, estou aqui. E eu tenho certeza que Ele vai te ouvir, vai me ouvir, vai nos ouvir. Ele é nosso refúgio, bem presente. Aí o verso 2 chega numa conclusão, o verso 2 diz assim, portanto, já que Ele é o meu refúgio, já que Ele é o meu socorro, portanto, não temeremos. Não importa o que Trump vai fazer com a China, que China vai fazer com os Estados Unidos, não importa o que isso vai acontecer no mundo, qual o resultado de tudo isso, não temeremos. Por que você não vai temer, pastor? Por que você não vai temer, IPSM? Nós não vamos temer, não é porque a gente não sabe, não é porque a gente não tem tato, não tem sensibilidade, a gente não vai temer porque a gente sabe que o nosso Deus é mais forte. O nosso Deus é a maior potência das potências. É o mais poderoso dos poderosos. O nosso Deus nunca perdeu uma guerra. Eu fico olhando os caras vendo jogo de futebol, e às vezes eu assisto também, aí a gente está lá assim, o time vai. O cara faz um gol, e tem gente que dá chute em sofá, chuta a canela dos outros. Vai no estádio, eu já fui em estádio. Vai no estádio para você ver o que acontece na hora que o time que você está do lado faz o gol. O estádio tem uma estrutura, Robson não está aqui para concordar comigo, a estrutura é preparada para que um estádio inteiro possa pular ao mesmo tempo, mas mesmo recebendo esse preparo, se você ficar preparado assim, quando a torcida pula, você sente o chão fazer isso aqui, ó. E eu olhava para o lado e falava, meu Deus, tanta energia, como é que essa galera vibra? Irmão, se você não vibra por Jesus, na mesma intensidade ou mais intensidade do que você vibra por um gol do seu time, eu vou lhes dar uma péssima notícia, tem uma coisa muito errada com você. Muito errada. Porque o seu time fez um gol, mas o seu time amanhã pode tomar 4, pode tomar 7. Como nós brasileiros sabemos na pele o que é isso. O seu time um dia tem um troféu na mão, o povo sai sendo ovacionado aquele time por causa daquele troféu, mas no campeonato seguinte, ele pode sair miúdo, murcho. Mas o time de Jesus é um mais do que vencedor. Jesus nunca perdeu um campeonato, nunca perdeu uma batalha, o Senhor Jesus nunca perdeu uma guerra. E o Senhor Jesus disse para você, igreja, e para mim, o Senhor Jesus disse assim, fiquem tranquilos, eu estou com vocês e eu voltarei para buscar vocês triunfantemente, gloriosamente, de modo que o mundo verá a igreja do Senhor Jesus sendo salva, redimida para toda a eternidade. Então, se isso não mexe no seu coração, isso não faz você falar pelo menos um glória a Deus, tem um negócio errado contigo. Cadê o seu glória a Deus? Gente, esse é final de campeonato. Isso é a maior batalha, é vencida por Cristo. O Senhor Jesus não vai possivelmente vencer, Ele já é vencedor. E Ele colocou você no time que está no placar da vitória. Aí tem um povo crente murcho, miúdo, que parece que o Deus dele é muito miúdo. Tem uns deuses de crente que eu não quero. Eu não sou discípulo. Eu não sou servo, eu não sou ministro, eu não sou pastor, num Deus miúdo de uns crentes que eu ando vendo pela rua e pela minha vida, eu não sou. Seu Deus pode ser pequeno demais, irmão. O escritor está dizendo, Deus é o meu refúgio e fortaleza, eu não temerei, não é por causa que a notícia é pequena, eu não temerei porque meu Deus é forte. E se o meu Deus é forte, por que eu vou desesperar? Gente, nós estamos do lado dele. Ou se você está do lado de lá, e você tem que desesperar mesmo. Se você está do lado de lá, saiu o trem aqui, moço. Se você está, esquece isso aqui, para de olhar. Se você está do lado de lá, você tem que desesperar. O negócio está ruim para o seu lado. Não, mas está muito ruim. Não, mas você não tem ideia do quanto está ruim. Mas está ruim demais. E o problema,
Se você continuar rebelde, desobediente, descrente, não tem saída para você. Mas o salmista está dizendo, eu não vou temer. Senaqueribe, quem é você? Assíria, quem é você? Perto do meu Deus. Ele é infinitamente forte. Os versos vão continuar dizendo, ainda verso 3, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Essa figura de há um rio é muito interessante. O que você conhece na Bíblia que tem água? Mar. Só que mar na Bíblia sempre traz uma figura de alguma coisa ruim. Se você ler Apocalipse 21, quando João tem a revelação da nossa vida futura, ele diz assim, vi que Deus enxugou dos nossos olhos toda lágrima, aí ele diz assim, e o mar já não existe. É porque céu não tem mar? Não é isso, é uma figura simbólica, é que o céu não tem crise. Ele estava numa ilha, gente. Ele estava preso. Sempre que a Bíblia fala de mar, a figura não é legal. Mas a Bíblia não está falando de mar aqui, está falando de rio. A figura é muito legal. Toda cidade bem construída é construída à margem do rio. É ou não é? Alto Caparaó tem um privilégio. Desce um rio que corta a nossa cidade. De um lado tem gente, do outro lado tem gente. Nós estamos do lado de cá. Isso não é um privilégio? Privilégio. Se você tem propriedade, na sua propriedade tem água, sua propriedade tem mais valor. Porque onde tem água tem vida, onde tem água tem alimento, onde tem água é sinônimo de coisa boa. Aí diz a Bíblia aqui que no meio da crise, no meio da afronta de Senaqueribe, há um rio, verso 4 diz, cujas correntes alegra a cidade de Deus. Quem é a cidade de Deus? É uma figura para falar da sua igreja, do povo de Deus. Há um rio que corta o povo de Deus. Onde esse rio passa, a vida passa, a esperança passa. Onde esse rio passa, o milagre passa, a vitória chega. Porque esse rio está cortando a nossa história, está cortando a minha vida. Então tem seca, mas a seca está longe. Porque onde eu estou, o rio de Deus está. Irmão, você tem que entender que a igreja de Cristo é chamada para viver de forma vitoriosa, de forma triunfante aqui na terra. Não é para a gente ser cegos diante das notícias, não. Mas é para a gente não desesperar, porque a gente sabe que há um rio que corta a gente. Quantas vezes a gente passa por magrelas na vida, secas, tragédias, e a gente só venceu porque esse rio cortou. Esse rio levou vida, levou esperança. Se olhava para o lado, você só pensava assim, cara, eu vou desistir. Eu vou chutar o balde. Eu conversava há pouco tempo com um rapaz aqui na igreja, num evento aqui na igreja. Ele falou, pastor, até hoje eu não coloquei uma corda no meu pescoço porque Deus não deixou. Deus não deixou. Eu lembrei a ele e falei, filho, há um rio que corta o seu coração. Há um rio que rega você de esperança. Às vezes está tudo arruinado, casamento, a família, pai, filho, dinheiro, está tudo ruim. Mas o rio de Deus não deixa a gente, o rio vai trazendo vida, sabe? É como uma árvore seca, quando a água chega, ela se renova. Há um rio, irmão. Mas a segunda verdade que eu quero chamar a sua atenção nesse texto, é que o Senhor Jesus está atentamente presente. Deus está atentamente presente. Olha a partir do verso 5. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Gente, a minha voz não faz nada. Mas a Bíblia está dizendo, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Somente a voz de Deus é poderosa para fazer tudo. Deus não precisou de uma arma, Deus não precisou de um cavaleiro, Deus não precisou de um exército, apenas a sua voz.
fez a terra dissolver. Quem é este? É um Deus atentamente presente. Eu amo uma história de Lutero, quando ele estava naquela dieta de Worms. Vocês aí devem se lembrar da história, quando os seus livros, os seus escritos foram condenados, e ele foi condenado porque o Lutero estava sendo acusado de heresia. Ele foi chamado para se retratar. Ele foi chamado para se retratar porque é o seguinte: existia a possibilidade de Lutero ser excomungado. Ah, pastor, ser excomungado da igreja? Você lembra que naquele tempo ser excomungado da igreja era você ser considerado como ser impedido de ir para o céu. O inferno está decretado na sua vida. E Lutero foi chamado para se defender, e ele foi sozinho para lutar contra aquele império, e ele diz assim para um amigo dele: eu vou até arrastando. Eu vou, nem que seja arrastado, eu vou para essa dieta de Worms. Eu vou sozinho. E vocês sabem da história que quando ele vai, no caminho vem o seu amigo chamado de Filipe Melancto, que pega o Lutero, tem uma palavra que é dita, como é que é a palavra? Fui sequestrado, essa é a palavra, pode ser. O Filipe Melancto pega Lutero antes de chegar na dieta de Worms, e ele é sequestrado, e ele é levado para o castelo de Wartburg, onde eu estive nesse castelo na Alemanha, e onde possivelmente Lutero traduziu a Bíblia, o NT, o Novo Testamento, para a língua alemã, e onde possivelmente ele compôs aquela canção Castelo Forte, que a gente canta no nosso cenário. E ele ficou ali naquele castelo, não como um prisioneiro, mas ele ficou escondido, por causa do sistema que estava se voltando contra ele. Deus tem os seus métodos. E por diversas vezes, Filipe Melancto registrou que encontrava Lutero cantando o Salmo 46, em voz baixa, mansa e suave. O Salmo 46. Porque Lutero dizia: este é o Salmo da presença de Deus. Irmãos, eu não sei o que você tem pensado na sua vida, mas Deus está presente. Gente vai, amigos vão, pessoas vão, mas Deus nunca vai. Ele é um Deus presente. Ele está atentamente presente na minha e na sua vida. Ele tem os seus olhos em você, irmão. Isso aqui não é uma mensagem de autoajuda, isso aqui não é uma mensagem para colocar uma massagem no seu ego. Isso aqui é uma mensagem da Bíblia. Deus está presente. Bramam nações, mas Ele está presente. Ele não tem medo daquilo que nos dá medo. Nunca houve uma crise no céu. Nunca. Nunca o céu ficou abalado. Nunca Deus ficou desesperado. Ele olha para essas crises todas. Ele tem controle sobre todas elas. Ele é um Deus presente. Agora presta atenção. Terceiro e último lugar. Deus é incomparavelmente glorioso. Vamos ler o verso 10? Vamos lá. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Isso que eu direi agora foi um comentário de Jonathan Edwards. Sabe o que Deus está falando? Terra, aquietem-se e saibam de uma coisa: eu sou Deus. Deus não disse mais nada. Deus só está dizendo assim: eu só quero que vocês saibam que eu sou Deus. Na linguagem de Jonathan Edwards, Deus está dizendo: eu sou Deus, então eu sou infinitamente perfeito. Saibam que eu sou Deus, então eu sou grande e infinitamente acima da compreensão de vocês. Eu sou Deus significa que todas as coisas estão no meu controle. Eu sou Deus significa que eu sou soberano e eu agirei como soberano. Eu sou Deus significa que eu, sendo Deus, eu sou capaz de vingar do meu jeito, quando eu quiser, daqueles que se oporem à minha soberania. A Bíblia só está dizendo assim: aquietem, parem e pensem.
Eu sou Deus. Sabe qual que é o nosso problema? Aqui vai a palavra dura, é que a gente fala muito. A gente reclama muito. A gente murmura muito. A gente abre muito a boca quando a gente deveria prestar mais atenção. A Bíblia está falando, para de falar. Aquietem-se. Silêncio. E comecem a refletir que eu sou Deus. Irmão, para pensar mais quem é Deus, você vai começar a ver que o seu problema é menor. Pare para pensar no que Deus fez. Isso aqui, o verso 10, é fruto do verso 8. Que o verso 8 diz assim, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Sabe o que o salmista está chamando a gente? Fique mais paradinho, contemple mais, fale menos o que Deus está fazendo na história. Eu quero terminar dizendo para você uma coisa aqui importante. Eu estou assistindo uma igreja espalhada pela face da terra muito medrosa. Uma igreja que parece que esqueceu o Salmo 46. Uma igreja que tem medo de tudo. Tem medo de um diagnóstico. Tem medo de uma doença. Tem medo de uma crítica. Tem medo de coisas bobas, mal olhado, macumba, feitiçaria. Por que você está com medo? Você precisa parar um pouquinho e saber quem é o seu Deus, que você vai perceber que o seu medo vai embora. Quando você perceber mais quem o seu pai é, você não vai ficar com medinhos. Que a igreja evangélica brasileira tem ficado com muito medo. Qualquer coisa está assustando a gente. Qualquer coisa eu não durmo. Qualquer coisa eu quero morrer. Irmão, quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Se o seu Deus é pequeno, qualquer crise realmente é muito grande. Se o seu Deus é você, você está lascado. Mas se o seu Deus é esse da Bíblia, que é refúgio, presente na tribulação, que é o Deus vitorioso, que com um anjo matou 185 mil homens, se esse é o seu Deus, por que você está com tanto medo? Avancemos, irmãos. Eu amo o que Jesus falou para Pedro. Eu amo, rapaz. Aliás, esse assunto de igreja que a gente fala tanto, Jesus só falou 2 vezes de igreja, Mateus 16 e Mateus 18. Essa palavra só aparece 2 vezes, Mateus 16 e Mateus 18. A primeira vez é Mateus 16, quando Jesus pergunta aos discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Aí ele diz, uns diz João Batista, ou alguns dos profetas. Aí Jesus fala assim, mas e vocês? Quem diz que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala assim, bem-aventurado és Simão Barjonas, que não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Escute, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que Jesus está falando para Pedro? Pedro, fica tranquilo, não tenha medo do diabo, não tenha medo do inferno, não tenha medo de nada. Pedro, se prepare, que não é o inferno que está vindo. Pedro, se prepare, que é a igreja que está avançando. A igreja no poder de Cristo, sustentada por Cristo, vivida em Cristo, é a igreja que invade os portões do inferno, sem medo, porque ela sabe o Deus que ela serve. E Jesus falou isso para Pedro. Pedro, o inferno não está vindo, é a igreja que está indo. E você pode ir, Pedro, que a igreja está fundada sobre mim. Eu sou o edificador e o fundador dessa igreja. Então, irmão, nós começamos cantando nesse culto aqui, que a igreja prevalecerá, que a igreja é vencedora, e você é a igreja. Deixemos de medo, irmão. Deixemos de mimimi, deixemos de poucas coisas. E lembremos desse salmo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos. Não é porque eu sou forte, que eu tenho um psicológico bom, porque meu Deus é forte, e eu estou nele. E estando nele, a vitória é nossa. Aí o salmo tem que terminar do melhor jeito, né? Porque o Espírito Santo, o verso 11 diz assim, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de quem? Eu acho isso interessante. Por que não falou o Deus de Abraão? Por que não falou o Deus de Isaac? Mas a Bíblia diz o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vocês lembram um pouco da história de Jacó? Vocês lembram que Deus trocou o nome de Jacó para Israel? Por quê?
Porque através, então, desta troca de nome, era uma representação que Deus, através de Jacó, ia fazer uma nação para ele, um povo dele. Sabe o que Deus está falando? O Deus da aliança é o nosso refúgio. O Deus que, em Jacó, fez um povo chamado Israel, que hoje não é o Israel geográfico. Quem é o Israel de Deus? São todos os remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Esses são o Israel de Deus. A Bíblia está dizendo, o Deus de Jacó, o Deus da aliança, o Deus que está levantando um povo, um Deus que não se assusta com a crise, Ele está presente, Ele tem um plano, e o seu plano vai acontecer. Vamos cantar?